Olá, queridos. Dando sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, hoje vamos falar do bloco 4, que é um bloco que fala acerca da natureza de Jesus, o seu primeiro milagre e a purificação que ele fez no templo de Jerusalém. Até agora, nós vimos nos primeiros blocos a parte da criação, no bloco 1, a queda da humanidade, a promessa do Messias que viria para nos salvar e pagar nossas dívidas pelo pecado. No bloco 2 já vimos o anúncio, já vimos o nascimento de Jesus, né? Já vimos ali o começo, né, de toda a sua história, focamos desde como foi o seu nascimento em Belém, né? Falamos um pouco de todo o contexto. Até queria destacar, para quem quisesse ter detalhes sobre a questão da visita dos sábios do Oriente, sobre o infanticídio, que Herodes mandou matar as crianças menores de 2 anos, né? Na época de Jesus, tentando já perseguir Jesus ali no começo, então o inimigo já perseguiu Jesus desde o começo, né? Em Mateus 2 tem mais detalhes sobre isso, quem quiser ter mais detalhes leia Mateus 2, tá bom, sobre isso. No bloco 3 nós falamos também sobre o batismo de Jesus, falamos também sobre a tentação que Jesus sofreu, sobre o início do seu ministério, né? Até chegarmos ao bloco 4 agora, em que nós vamos conversar um pouco sobre quem realmente é Jesus. E João, capítulo 1 e 2, que dá um embasamento para esse bloco 4, é muito profundo e fala sobre isso logo no seu começo, tá certo? E falamos um pouco sobre o seu primeiro milagre e o episódio em que ele purifica aquele templo e qual o significado disso para a gente, tá bom? Então, em João capítulo 1, meus amigos, falando sobre a natureza de Jesus, eu vou ler aqui, iniciando no verso 1 mesmo. Fala assim, João 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então esse verso ele é lindo, ele já se refere ao que nós vimos lá em Gênesis 1, né? Bereshit bara Elohim, né? Que no princípio, ou o próprio princípio referente a Jesus, Deus criou, e Jesus é esse princípio. Ele era a palavra que estava com Deus Pai e o Espírito Santo, e a palavra era Deus, ele mesmo era Deus. Essa palavra, esse logos, no termo grego utilizado por João, era um termo conhecido naquela cultura da Grécia. O logos era o algo superior, o transpessoal, aquilo que era superior e que regia todo mundo. Então ele usa, João, um termo conhecido daquele povo, que era utilizado pelos gregos, e faz a trazer para o entendimento da Bíblia de Jesus. É uma técnica de escrita que Jesus também vai usar muito. Sempre partir daquilo que é conhecido até chegar no desconhecido daquelas pessoas. Por isso que Jesus falava muito de pesca, de colheita, falava de ovelhas, ser pastores, pastoreio, porque ele usava coisas conhecidas para transmitir uma mensagem desconhecida daquele povo, né? E João, ele utiliza isso também aqui, né? Então nós vamos lá. Ele fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra, em algumas versões, vai vir como o verbo no sentido de ação, o verbo ativo, a palavra ativa, que tudo criou e que nada foi criado sem ela, né? E em outros termos, podemos ter aqui também, se você pegar Provérbios 8, você vai ver um paralelo muito bonito com o termo sabedoria, com Jesus sendo a própria sabedoria. Vá em Provérbios 8 e leia sobre isso. A sabedoria que já estava lá desde antes da criação e por meio dela tudo foi criado. A mesma referência, Salomão faz isso quando escreve Provérbios, né? E no verso 2 fala assim, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E essa vida é a vida eterna. A imortalidade, ela é nós dada de maneira condicional. Só Deus é imortal. Nós só podemos ser imortais à medida que estivermos em comunhão com Deus, plena com Deus, alimentando-se da árvore da vida. A eternidade, a imortalidade do homem vem dessa comunhão com Deus, que ele fornece ao se alimentarmos da árvore da vida, que um dia voltaremos a fazer isso, né, na volta de Jesus, na Nova Jerusalém, vem do próprio Jesus, de onde vem toda a fonte da vida, a água da vida. Então, assim, esse verso 1, guardem no coração de vocês, porque algumas versões bíblicas, como a Novo Mundo, utilizada por alguns irmãos, não estou falando dos irmãos, mas da doutrina, né, de testemunhos de Jeová, distorcem um pouco esse primeiro verso e
trazem uma tradução errada, chamando Jesus de um Deus com D minúsculo, né? Que ele era um Deus, diminuindo a divindade de Jesus. Eles alteram a Bíblia nesse ponto e em alguns outros pontos. Mas é assim que a tradução correta de todas as outras Bíblias, seja de versão católica ou protestante. Jesus era Deus, estava com Deus desde o começo, ele era a palavra. E aí nós vemos sobre essa natureza de Jesus, essa natureza que é divina humana. Então Jesus que se fez carne, ele era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Do mesmo jeito que ele é a palavra é a inspiração de Deus, do Espírito Santo, escrita por homens, divina humana também. Então a Bíblia, a palavra, é diretamente referência a Jesus, que também é divino humano. Essa natureza de Jesus, ele assumiu, se rebaixou, tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Esse é o termo utilizado aqui, quando fala a palavra, no verso 14. E a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, muito bela essa passagem, falando de Jesus, que veio até nós, foi rejeitado, mas aqueles que o aceitaram, ele, por sua graça, está salvando a cada dia a quem aceita e vai voltar em definitivo para tabernacular eternamente conosco. Uma referência aos tabernáculos. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa ideia da festa dos tabernáculos que acontecia com os judeus, tá bom? Então, muito belo esse verso, capítulo 1 de João. Leiam, meditem, aprofundem o estudo dessa parte, tá certo? E também podemos falar do verso 18, por exemplo, que fala que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso aqui a gente está vendo já João Batista novamente, a gente já conversou muito sobre João Batista, não vou deter muito aqui, mas anunciando que Jesus é a plena revelação de Deus Pai. Ninguém foi aos céus e voltou para falar como lá é e revelar plenamente como é Deus, só Jesus. Moisés ainda teve contato assim direto com Deus, mas não o via face a face, é de proximidade, mas nunca vive a face de Cristo, de Deus realmente sem uma proteção, apenas com a névoa, de uma forma mais distante. E muitos entendem que era a própria manifestação de Jesus ali com Moisés no Primeiro Testamento, e nunca Deus Pai realmente, tá certo? Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, mas ele é a principal, a própria revelação de Deus, né? E o verso 29, que João veio proclamando a vinda de Jesus quando viu João Batista, né? Que já é João Batista, não o evangelista João que está escrevendo. Ele, aqui fala um pouco sobre ele, que ele veio preparar o caminho para Jesus, como a gente já discutiu. Ele vem e fala, né? Como a gente já discutiu também no verso 29 do capítulo 1. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquilo que a gente conversou já sobre o batismo de Jesus. E durante o restante do capítulo, nos versos seguintes, 32 a 34, fala desse batismo mais uma vez. Na sequência, é falado sobre os discípulos de Jesus, que nós já comentamos um pouco sobre isso, discípulos de várias personalidades diferentes. Jesus escolheu um grupo bem difícil de educar e de trabalhar. Pessoas com dificuldade de controle de impulsos emocionais, como Pedro, João e Tiago, chamados de filhos do trovão, porque também não tinham controle de impulso também, às vezes ficavam muito felizes, às vezes muito amorosos, às vezes muito raivosos, né? Nós temos o próprio Judas, que acabou traindo Jesus. Nós temos Mateus, que era um cobrador de imposto, que era um pecador e que trabalhava para Roma, oprimindo os judeus. Nós temos no grupo, pessoas de personalidades muito difíceis, mas é aquela coisa, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então aceitemos o chamado de Deus, para que possamos ser capacitados. Então leiam capítulo 1 de João, de 35 a 51, falando sobre essa questão dos discípulos, mais uma vez o chamado deles, né? E até no verso 51, Jesus falando para Natanael, fala assim: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Já que Natanael e todos os discípulos, nós veremos Jesus voltando nas nuvens, voltando dos céus com seus anjos, como vai ser anunciado também em Atos 1. A gente vai ver isso mais para frente também. É uma referência também à visão da escada dos céus que Jacó teve, né? Que o próprio Jesus era essa escada que comunica a terra aos céus. E assim se finaliza essa parte inicial do capítulo 1, né? E vamos falar um pouco agora do capítulo 2. Dá para a gente comentar já hoje, nesse próprio vídeo, sobre o primeiro milagre de Jesus relatado. João traz esse primeiro milagre que aconteceu no terceiro dia após isso, que a gente conversou, em Caná da Galileia, em um casamento que Jesus e sua mãe foram convidados. Um casamento naquela época durava vários dias, às vezes uma semana, e durante o percorrer desse casamento o vinho veio a faltar.
Esse vinho, o termo utilizado tanto no hebraico como no grego para vinho, pode se ter entendido por alguns teólogos, muitos não concordam com isso, mas eu entendo também dessa forma, pode ser traduzido também como puro suco da uva. Então, assim, fala-se que acabou o vinho, Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério com a questão de milagres, relatados aqui na Bíblia, e Maria veio intervir. Meu filho, nos ajude, né? E Jesus, meio ali receoso de iniciar, porque não era um começo, mas ela fala para todos os servos, façai tudo o que eles vos disser. E daí vem a base bíblica aqui no capítulo 2, da tradição católica, de entender que Maria é uma grande intercessora, que pede, ora por nós, a Deus, a Cristo, que ela pediu e Jesus atendeu, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço respeito nesses pontos, tá certo? O mais importante, de cima de tudo aqui, é entender que Jesus é de onde é a fonte do poder. Não a própria Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, como a tradição católica entende, que fez o milagre, mas ela reconheceu em Cristo o poder de ali ajudar aquele povo. E quão bonito foi a atitude dela, e mais uma vez eu peço respeito a todos que estão nesse vídeo, nos estudos, porque ela foi a mãe de Jesus, e como foi uma grande serva, né? E ela pode ser intercessora no sentido como eu também posso interceder por você interceder por mim, orar por mim, só que ela de maneira muito superior no sentido da relação que ela teve com o próprio Deus, né? Ela foi a mãe de Deus. Então, nesse milagre, o vinho bom, que era chamado do puro suco de uva em geral, para alguns entendimentos, alguns teólogos assim eu concordo, ele era servido no começo, porque ele em geral não embriagava, porque era um vinho das frutas colhidas naquele período do ano. E com o passar dos dias que o vinho ruim ia sendo mais servido, que era um vinho que já estava guardado há muito tempo, de uvas fermentadas, que já tinha álcool de fermentação alcoólica, eram servidos para poder as pessoas já ficando embriagadas não perceberem a qualidade. Quando Jesus transforma aquela água em vinho, ele oferece, e isso é mostrado para o mestre-sala que avaliava a qualidade do vinho, que foi o melhor vinho servido ao final. E assim será na nossa vida. O melhor vinho virá ao final. O sangue de Cristo, esse melhor vinho, virá trazer para a gente o melhor ao final. Que seria o melhor suco, o puro suco da uva servido ao final e não no começo da festa. Certo? Então entende-se que não seria esse vinho alcoólico, para alguns teólogos, eu concordo com isso, que Jesus transformou essa água no puro suco da uva, que é o mesmo termo utilizado no hebraico. Era um suco de uva feito das uvas daquele período da colheita, certo? Então assim se fez esse primeiro milagre. Nós temos também que, referente a essa questão do milagre, para a gente finalizar, que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, e o último também o será em um casamento. Casamento do noivo, que é Jesus, e nós que somos a igreja, a noiva, esse casamento final para a renovação desse mundo, e essa é a nossa bendita esperança, né? Finalizando o capítulo 2, Jesus purifica o templo. Na época da Páscoa, ele visita o templo, ele expulsa todos os vendedores, aí vamos do verso 13 do capítulo 2 para frente, expulsa todos os vendedores e aqueles que estavam fazendo negócios na casa de Deus. E até referência a Salmos 69, 9, que fala: o zelo pela tua casa me consumirá. E Jesus, que era o próprio santuário vivo, fala: eu destruirei esse santuário em 3 dias, e esse santuário em 3 dias eu reconstruirei. Por quê? O santuário tinha levado 46 anos para ser construído. Ele fala isso para quem estava presente, porque ele estava se referindo ao seu próprio corpo, ao santuário vivo que é ele. E essa é uma referência também à festa das expiações, a festa da expiação, que é a festa da purificação do santuário, que um dia a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, que é quando Jesus purificará o santuário celestial, aquele em que Moisés teve como molde para fazer o santuário terrestre, e em que Hebreus cita muito sobre esse santuário celestial, em que Jesus é nosso sumo sacerdote principal. Ele vai purificar esse santuário também, e vamos um dia falar sobre isso. No verso 18 ao 21, peço que vocês leiam com calma, né? E Jesus faz essa referência, e no verso 21 ele fala essa questão do santuário ser ele mesmo. Todo o santuário e os ritos falavam do próprio Cristo. Então leiam com calma que vocês vão compreender bem. Mais detalhes a gente vai ver para frente, tá bom? Então eu peço que o Senhor ilumine o estudo de cada um, a família de cada um, que possa o Espírito Santo nos guiar, Senhor, e que a motivação por estudar a Tua Palavra esteja em cada um, meu Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Um abraço, meus queridos, graça e paz.